Olá, eu sou Carlos Murtré e trago aqui um vídeo no qual discuto fundamentos de uma educação transformadora. Esse projeto tem sido desenvolvido na Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP, no grupo Educação Básica e Territórios. Os profissionais envolvidos são educadores que vêm construindo propostas educacionais exitosas no estado do Piauí. O nome Tecendo Redes de Aprendizagem se baseia na expansão da aprendizagem por meio de redes conversacionais distribuídas. A ideia é que ele se expanda pelos diferentes territórios brasileiros. Apesar de ser desenvolvido junto a profissionais da educação básica, a proposta metodológica, estruturada em perguntas e diálogos que partem de experiências transformadoras de aprendizagem, também pode ser desenvolvido junto a outros educadores de diferentes áreas, como saúde, meio ambiente, entre tantas outras. O vídeo completo foi apresentado em um colóquio da Cátedra de Educação Básica na USP e seu link pode ser acessado nas descrições. Espero que gostem. O projeto que a gente tem desenvolvido, vou contar uma breve história que a gente... O estado do Piauí ele traz surpresas muito maravilhosas, muito interessantes. E quando a gente começou a trabalhar com escolas e territórios, eu tive a oportunidade de fazer várias visitas no Piauí. Sônia já vinha trabalhando lá e numa dessas vindas, eu encontrei com o Gilson, e Gilson é um servidor do Tribunal de Contas do estado do Piauí, é, extremamente envolvido com questões educacionais. E numa conversa trivial, a gente pensou como é que a gente poderia, de alguma forma, inserir o Tribunal de Contas do Estado do Piauí nessa construção de uma rede de experiências exitosas no Piauí que pudessem ser ampliada para o restante do Brasil. E ali, com essa conversa, essa confluência aí de fatores que a gente não explica muito bem, emergiu essa ideia da gente trabalhar um processo em rede que começasse no Piauí. Daí surgiu uma parceria do Instituto de Estudos Avançados é, com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e hoje Sônia, eu e Gilson temos trabalhado com maravilhosos educadores que eu imagino, boa parte deles já nos assistindo aqui no YouTube. A primeira coisa é saudá-los, porque tem sido um enorme prazer e uma alegria conviver com esse grupo de educadores. E qual que é a ideia fundamental desse trabalho? Bom, esse grupo de educadores que está aqui na frente, a gente fez um primeiro encontro em São Raimundo Nonato, e essa uma fotografia de um dos principais sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo, e foi o lugar onde a gente começou presencialmente a construção da nossa rede. E a construção da nossa rede que envolve esse pessoal todo aqui, essa turma que está aqui, e mais algumas outras. Isso aqui é uma foto de anteontem que a gente estava conversando, se preparando para esse encontro, então quero dizer que está todo mundo muito presente aqui. E o primeiro passo que eu quero dizer é assim: como é que esse projeto que a gente está desenvolvendo lá no Piauí, ele se insere na ideia, nos fundamentos do coletivo de estudo de educação básica e território? Ou seja, na verdade, a gente tem algumas convergências, alguns elementos que são convergentes, e a gente tem umas peculiaridades que fazem parte da estrutura metodológica e epistemológica que tem sido desenvolvida junto com esse grupo do Piauí, e que a gente pretende ampliá-lo bastante. Então, tem alguns fundamentos que eu gostaria de compartilhar aqui, na mesma medida em que a gente conversa sobre as experiências que nós estamos construindo com essas escolas, principalmente, não são exatamente com as escolas, mas com educadores do Piauí, porque a ideia é construir uma rede distribuída que não esteja vinculada exclusivamente a instituições, mas que sejam educadores que possam construir fundamentos exitosos educacionais, fundamentos que sustentam práticas relevantes e práticas transformadoras em termos educacionais, e que possam oferecer para o estado do Piauí, a partir das próprias experiências dentro do Piauí, transversalidades
fundamentos que possam conectar as diferentes gestões. Um dos grandes problemas que a gente vive hoje é a interrupção dos processos entre as gestões dos diferentes políticas. E a construção de uma rede tem esse propósito, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, de construir sustentações que nascem das experiências dos educadores e, a partir delas, dessa fundamentação, que a gente possa dar perenidade a projetos, a trabalhos que envolvam a, é, as comunidades, os territórios, sem que eles sejam necessariamente interrompidos por diferentes alterações nas gestões. É um apoio, e isso tem sido muito profícuo. Na verdade, esse primeiro encontro ele envolveu pessoas que estavam nas gestões anteriores e nessa gestão, educadores envolvidos, e houve uma integração muito interessante. Porque quando a gente fala das nossas práticas, das nossas experiências, das nossas emoções, dos nossos interesses, muitas dessas questões políticas elas ficam de lado, porque a gente consegue olhar olho no olho, construir propósitos compartilhados. E isso foi talvez um dos principais elementos que a gente colheu lá, ou seja, essa interseção entre diferentes gestões a partir das experiências de educadores envolvidos com as diferentes gestões. Isso já talvez tenha sido o nosso primeiro passo. Bom, e aí como é que a gente vive essa coisa do território? Nós temos hoje 4 municípios trabalhando com a gente, que são o município de Corrente, é, dedicado muito à questão agropecuária, envolvido com a questão agropecuária. O Domingos Mourão, que tem uma questão ambiental e tem uma questão também agropecuária, que estão envolvidos na conexão do território com as escolas. Oeiras tem uma questão cultural maravilhosa, um conjunto de elementos que se prolifera, foi desenvolvido, tem sido desenvolvido durante muitos anos e que tem uma expressão nacional de muita relevância. E a música é um elemento fundamental, ou seja, é uma capital nacional dos bandolins. Então, a música está dentro da escola, as conexões estão acontecendo dentro da escola. E a gente não precisa nem de falar sobre São Raimundo Nonato, que é um dos principais sítios arqueológicos de pintura rupestre do mundo, e que daí deixou emergir um conjunto de ações profissionais que estão envolvidas com essa questão do próprio turismo, da conservação, dos processos de conservação desse sítio arqueológico e de formação profissional dos estudantes, aprendizagem a partir desses fundamentos do território. Bom, quando a gente fala em território, é muito importante a gente dizer que quando nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo no Piauí, a fundamentação da ideia de território, ela não pode ficar restrita a um olhar a algo externo que está lá e que vá moldar determinadas ações simplesmente porque existe essa ou aquela característica objetiva no território. Quando a gente tem trazido a ideia de território nesse processo do Piauí, a gente fala da diversidade de vivências que as pessoas têm nos seus contextos, suas diferentes aptidões e interesses com as conexões. Como é que a gente pode fazer uma integração de saberes a partir das histórias, dos vínculos e das conexões, das experiências compartilhadas naquela região, das histórias que foram vividas juntos, dos vínculos, dos afetos, das relações com diferentes produções culturais, artísticas, como é que as conexões se ampliam e os saberes e conhecimentos eles passam a ser construídos com potencial coletivo, com propósitos comuns voltados para mudanças que estão sustentadas nesses propósitos comuns. Então, o que a gente pensa a ideia de território, ela diz respeito à experiência e à vida das pessoas, à conexão das pessoas entre elas, que está contextualizada numa determinada região. Acho que isso é importante trazer, porque vai fazer muita referência ao trabalho que a gente tem desenvolvido e que a escolha do nosso primeiro encontro com esses municípios para a formação da rede
foi o município de São Raimundo Nonato. E São Raimundo Nonato ele é um município deslumbrante e é arrebatador quando a gente chega para poder olhar para essas pinturas rupestres e pensa que foram milhares e milhares de anos de comunidades integrantes se integrando, com uma história que foi percorrida nesse processo. E a gente tem muito o que aprender entre nós. Como é que a gente pode construir vínculos? E São Raimundo Nonato, sem dúvida, pode nos ajudar. Foi um elemento disparador extremamente relevante na construção dessas redes conversacionais que a gente começou a trabalhar. Para a gente poder falar sobre isso, é muito importante a gente trazer alguns dos fundamentos desse projeto. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós escolhemos um lugar que trabalha, que tem essa referência da ancestralidade com essas pinturas rupestres, a gente precisa trazer quais são os fundamentos que sustentam a construção dessa rede. Porque a gente tem uma história escolar muito baseada em conhecimento, em conteúdos pré-estabelecidos, e a gente esquece de levar em consideração como é que foi a história da construção da nossa humanidade. Como é que nós, como seres humanos, como é que a gente pode resgatar fundamentos do humano para que a gente possa construir novas relações nos processos de aprendizagem e educacionais? Uma das coisas talvez mais importantes é que nós sempre vivemos como há 3,5 milhões de anos, como pequenos grupos, começamos a viver como pequenos grupos, e uma das características mais relevantes que a gente tem é que no nosso processo evolutivo nós nos desenvolvemos como seres neotênicos. Ou seja, nós somos seres que nasceram de forma prematura e que, de alguma forma, as famílias que eram capazes de cuidar dos seus filhos com maior qualidade em nossa linhagem se mantiveram, ou seja, aquelas famílias mais colaborativas, mais integradas, com aquela capacidade de cuidar dos seus infantes. E isso gerou um fenômeno em que nós conservamos na idade adulta muitas das nossas características infantis. Ou seja, inclusive a nossa plasticidade neuronal, a nossa capacidade na atividade adulta, o nosso jeito de viver o jogo, a brincadeira, o carinho, o afeto, que em muitos primatas é próprio da relação materno-infantil, ela foi expandida para a idade adulta. E isso é um elemento extremamente vigoroso para que a gente possa entender as possibilidades que a gente tem de ampliar as nossas aprendizagens, tanto com as crianças quanto com os adultos, de explorar essa ideia de cuidado compartilhado dentro da escola, de construção de pequenos grupos em relação ao carinho e sensualidade, que foi uma das características fundamentais dos nossos ancestrais e que geraram toda essa potencialidade da nossa linhagem. Compartilhamento de alimento, de construção de confiança, coordenação, consenso. E isso gerou, com essa construção de confiança, nós passamos a coordenar consensualmente as nossas condutas. E qual é a ideia? É a nossa linguagem como elemento não de transmissão ou de comunicação de determinados informações, mas a ideia de coordenar consensualmente, a partir de fundamentos emocionais colaborativos e integradores, a construção de propósitos compartilhados. Todos esses elementos que nós resgatamos da nossa linhagem de mais de 3,5 milhões de anos, que capazes de gerar uma aprendizagem coletiva, nessa nossa civilização têm sido muito perdidos, muito deixados de lado. E o que a gente quer resgatar nesse processo é uma nova forma de construir, de resgatar esses elementos integradores que possam nos dizer como é que a gente pode construir esses vínculos do slide anterior com o território a partir das diferentes
conexões que são feitas. Trazer isso para dentro da escola e aprender como isso tem sido fundamento de aprendizagem dentro da escola, para além dos modelos instrutivos e doutrinários, é um grande desafio para a gente, e a gente tem aprendido com as pessoas, com os educadores, a partir de novas perguntas. Pois bem, o que a gente tem tentado fazer, pelo que eu acabo de dizer, é um deslocamento de um modelo multicentralizado educacional, e que ele é fundamentado muito em transmissão de conhecimento, em desejo de que um input de conhecimento gere um output de comportamento, relações hierárquicas, coercitivas, instrutivas, baseadas no comando e no controle, que tem muita característica de uma civilização recente, e a gente tem perdido muito das potencialidades de construir em rede que resgatem alguns fundamentos esquecidos do humano, que são muito anteriores à nossa história civilizacional, muitas vezes guerreira. E aí, nesse aspecto, pessoal, quando a gente pensa que esse modelo centralizado que ainda se mantém na escola, centralização no conteúdo, centralização no ensino, sair desse modelo de inputs de informação com output, para gerar outputs de comportamentos a partir de uma realidade pré-estabelecida e de informações pré-estabelecidas, é um grande desafio para a gente, que a gente possa resgatar a diversidade e as nossas potencialidades humanas. Nesse aspecto, opa, nesse aspecto, pessoal, a gente tem criado a criação dessas redes conversacionais distribuídas envolve fundamentalmente os educadores, fundamentalmente as pessoas que vivem as experiências de uma busca de integrá-los em rede. E o primeiro passo que a gente tem nesse projeto é, nessa conexão, a gente jogar os chapéus de lado. Nesse trabalho, a gente não quer destaques individuais e pessoais. A gente não quer dizer que tem uma pessoa que sabe mais, que está conduzindo determinados processos. A gente quer fortalecer a interação na diversidade, a construção a partir das experiências, e esse conjunto de pessoas pensando em como é que a gente traz os fundamentos da transformação da aprendizagem juntos, para que a gente possa ampliar essa rede de uma forma distribuída e não centralizada em torno de saberes, conhecimentos, nomes, referências e etc. Mas que é claro, sem dúvida nenhuma, que o tempo todo nós estamos dialogando com a literatura. E isso é fundamental. Mas o diálogo com a literatura nasce das experiências dos professores, e não o contrário, onde o professor precisa de um input de conhecimento para transformar isso em prática, mas que as suas experiências sejam dialogadas e nós sejamos capazes de reconhecer experiências integradoras e fundamentais nesse processo. E nesse encontro que a gente teve lá, isso aconteceu de uma forma maravilhosa. Ou seja, como é que experiências que foram indicadas em diferentes municípios como experiências exitosas, como experiências transformadoras, valorizadoras da aprendizagem, e a gente juntou essa galera de educadores que estão aí nos assistindo, de pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Ou seja, essa turma toda começou a se reunir e a falar das próprias experiências educacionais, a compartilhar. Mas a ideia deles falarem sobre as experiências educacionais foi extremamente interessante. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com um modelo que nos demanda respostas voltadas para performance, para um conjunto de ações voltadas para melhor desempenho no SAEB, etc., que por vezes, a gente não sabe responder por que a educação foi transformadora. E esse encontro, ele foi todo permeado por isso. Durante as apresentações, durante as conversas que nós tivemos da troca, do intercâmbio de experiências, nós focalizamos nas perguntas. Ou seja,
vamos pensar um exemplo aqui. Oeiras tem um trabalho espetacular com a música, com a literatura, e que nasceu talvez de alguns livros que estavam presos dentro de um almoxarifado e que foram distribuídos para as crianças, e de repente apareceram crianças leitoras. E crianças muito leitoras. E assim, teve um conjunto de elementos, e aí eram convidados um conjunto de autores para conversar com as crianças e etc. Mas a gente foi mais fundo nas perguntas pela experiência. Como é que de repente uma criança que não lia, que não tinha essa conexão, como é que de repente eu vejo essa criança lendo? Qual foi o processo que aconteceu? Como é que isso foi gerado? E aí, de repente, essas perguntas geraram respostas que estavam, por vezes, até escondidas. Lá, como é que foi, de repente, uma brincadeira, um teatro que era feito com uma parte do livro que envolveu as crianças e etc. E, de repente, a gente começou a entender que os vínculos, que as emoções, que os aspectos lúdicos, que muitas vezes são negligenciados dentro da escola, eles são fundamentais para uma construção de aprendizagem, diferentemente de um modelo doutrinário, de um modelo que parte da premissa de que eu tenho que colocar um monte de conteúdo. Mas aí, quando a gente vai falar sobre isso, por exemplo, num exemplo lá de uma horta em corrente, por exemplo, no trabalho que está sendo desenvolvido com tecnologias em Domingos Mourão, com um exemplo de São Raimundo Nonato, que envolve a própria característica artísticas da região. Quando a gente começa a olhar para esse lugar, a gente começa a entender que existem inúmeras possibilidades de conexão das inspirações, das conexões do território com a construção de saberes formalizados e estruturais, mas partindo da diversidade, da experiência, da interação, das relações. E quando a gente começou a fazer isso, a gente começou, durante as apresentações, os educadores começaram a ver quais eram os entraves. Como é que muitas vezes a gente está tão focalizado na formalização que a gente não olha para aquilo que efetivamente é transformador em termos da aprendizagem? E aí isso gerou perguntas extremamente provocativas. Então, assim, tá, eu estou apresentando um determinado projeto, e aí o meu projeto está focalizado. Mas como é que esse projeto se conecta, por exemplo, com os saberes formalmente estruturados? A- Aí a gente começava a falar, mas espera aí, eu não sei exatamente como é que isso aconteceu, mas esse movimento de integração gerou um conjunto durante os relatos, as perguntas foram se proliferando, tanto para poder reconhecer o valor de uma construção, de uma educação conectada com os vínculos ao território, com os vínculos múltiplos que existem dentro do território, e tanto para a gente poder ver onde é que estão algumas armadilhas que a gente muitas vezes se perde com coisas que são fundamentais para o processo de aprendizagem, porque a gente fica preso. Anteontem mesmo, esse professor que está aqui, o Laércio, virou e falou assim: uma coisa que o nosso encontro tem me ajudado a pensar. A gente está tão focalizado no Saeb e, ao mesmo tempo, tão focalizado num ensino de matemática mais lúdico, mais interativo. Como é que a gente faz para poder achar esse caminho entre esses dois elementos? Mas olha que pergunta fundamental para a gente poder começar a pensar que a gente não tem que ficar respondendo às mesmas perguntas formalizadas que buscam exclusivamente uma performance num determinado teste, mas que o poder, o potencial das interações, da conexão, por exemplo, com essas comunidades quilombolas que estão aqui, como é que, e aí a gente conversando, como é que a legitimação das pessoas nas comunidades quilombolas deixa desabrochar um conjunto de confiança para essas crianças, de tal forma que elas começam a se qualificar educacionalmente, porque elas destravaram um conjunto de preconceitos que poderia haver. Ou seja, então, são essas perguntas que não ficam exatamente no conteúdo fragmentado, mas nesses elementos que deixam emergir a, a,
um potencial transformador da aprendizagem nas conexões é que tem nos oferecido um conjunto de perguntas investigativas que vão gerar o nosso segundo passo. Como é que nós vamos poder fazer um intercâmbio de conexões? Isso aqui são esse conjunto de perguntas e foram muitas outras que foram colhidas durante esse processo. E aí o que a gente tem feito? O que a gente tem construído agora é como é que nós vamos responder coletivamente a essas perguntas, oferecendo cada vez mais conexões com o território entre educadores e crianças, sem deixar de lado as métricas formais, mas que elas não venham primeiro, que o conteúdo não venha de uma forma uniformizadora, que a gente explore a diversidade de conexões e consiga de alguma coletivamente fazer uma integração desse trabalho coletivo para que a gente possa puxar dele saberes formalizados. Eu acho que esse exemplo que eu dei agora da matemática nos ajuda muito, Preciso. Como é que eu construo isso e de tal forma que na hora que a criança esteja lá na prova do Saeb, que ela esteja fazendo referência a toda essa ludicidade que deixou emergir novas relações com a matemática e não necessariamente um modelo doutrinário e instrutivo que baseado em memorização de processos que não se conectam com a vida e com a experiência das pessoas, das suas famílias, do território. E aí, quando a gente olha para isso, esse vínculo com o território favorece que a escola ofereça e transforme de forma sustentável todo o território, porque as crianças passaram a construir vínculos com com o lugar onde estão, passaram a aprender a trabalhar nos lugares onde estão de forma sustentável, ambientalmente viável, socialmente adequada, porque a gente construiu um novo caminho juntos. E são essas perguntas que nós estamos fazendo e nós estamos obtendo inúmeras respostas. O trabalho que tem sido feito em Oeiras com a música é espetacular. E, ou seja, como é que a partir da música o menino começa a se vincular com a escola de um jeito diferente? Eles têm muitas oficinas de músicas o tempo todo. A música permeia as escolas como um todo. Os artistas da música estão dentro da escola. E isso gera alta performance em termos de trabalho, em termos acadêmicos. Ou seja, como é que a gente constrói esses vínculos? Como é que a gente aprende a pegar algo que está na natureza, nas conexões, e tecer relações que nos conectem aos saberes formalmente estruturados? Essas perguntas que estão aqui, elas podem nos ajudar muito, muito a pensar. E a continuidade do nosso projeto é de responder juntos a essas perguntas, conectarmos-nos às literaturas e agora cada vez mais, a gente construir publicações que nasçam da experiência dos educadores como fundamentais trabalhos da construção da nossa rede. Eu quero agradecer muito e para mim é um prazer estar aqui. E esse trabalho tem sido, nosso grupo, Sônia, Gilce e eu, a gente está completamente envolvido nessa dinâmica. O trabalho dentro desse grupo tem sido muito importante para que a gente aprenda cada vez mais. Muito obrigado.